Fala pessoal, tô aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como melhorar a fala no inglês, né? Essa habilidade que todo mundo procura, as pessoas geralmente procuram inglês, estão estudando inglês para aprender a falar inglês. Então a gente vai entender como que melhora essa habilidade hoje, tá bom? Falando em habilidade, então, vamos começar falando das 4 habilidades que a gente tem no inglês, que eu preciso falar isso para eu explicar depois como que melhora a fala. Então, existem 4 habilidades que você tem que desenvolver no inglês para você ficar bom no inglês. Essas habilidades são fala, escrita, leitura e escuta. Essas 4 a gente divide em 2 grupos. Os grupos são o grupo Output e o grupo Input. No grupo Output, a gente tem a fala e a escrita. No grupo Input, a gente tem a escuta e a leitura. A gente fala que a fala e a escrita está no Output porque o Output, essa ideia do Output é colocar inglês para fora. Por isso que tem esse termo out aqui. Então, quando você fala inglês e quando você escreve inglês, você está colocando o inglês para fora, você está executando o inglês. E quando você faz input, você está colocando o inglês para dentro, você está absorvendo o inglês. Então, ok. Como que a gente faz para melhorar as habilidades que estão no grupo Output? Essas habilidades de execução do inglês. Vamos focar aqui no fala, que é o tema do vídeo. Como que faz para melhorar a fala no inglês? É o seguinte, a fala não tem o poder de se auto-melhorar. Ela não, ou seja, né? Ela não consegue melhorar ela mesma sozinha. Ela precisa de outras habilidades. Ela até consegue se melhorar, mas em no máximo 20%. Então, se você treina a fala, o seu treino de fala, sabe? Sua conversação com o nativo, ou se você treina a fala sozinho, ou enfim, as várias maneiras que a gente tem de treinar a fala, isso aumenta em no máximo 20% a sua própria fala. Os 80% mais importantes da sua evolução oral, na sua fala, está na escuta e na leitura. Estão em habilidades do input. E por quê? Porque tudo que você fala em inglês, tudo que você for querer falar ainda na sua vida em inglês, você vai ter que ouvir primeiro. Não tem outro caminho. Você vai ter que ouvir primeiro. Ou ler, mas provavelmente você vai ouvir. Às vezes você lê e já consegue falar. Mas de toda forma, você faz o input, você coloca pra dentro, seja na escuta ou na leitura. Tem pessoas que, até fluentes, que modificam frases. Por exemplo, ela escuta uma frase e aí, em vez de falar aquela frase exatamente do jeito que escutou, ela pega uma outra frase, uma outra palavra de outra frase e coloca naquela frase que ela ouviu, nessa daqui, e aí sai uma frase que ela nunca ouviu. É muito difícil isso acontecer, mas mesmo assim, ela fez assimilações, ela montou coisas que ela ouviu, necessariamente. Então, para falar inglês, você tem que ter inglês dentro de você. Para fazer output, você precisa ter input, tá bom? Agora fica comigo que eu vou falar umas coisas bem interessantes aqui. É o seguinte, vamos falar agora da proporção das habilidades. Vamos falar da proporção entre a fala e a escuta. Ok? Eu acabei de falar para você que para a fala melhorar, ela precisa da escuta e da leitura. Mais da escuta ainda do que da leitura. Então, você pode imaginar, ok, eu vou então fazer 1 hora de fala e 1 hora de leitura no meu estudo. Não vá por esse caminho. Eu vou falar o porquê. Para você falar um pouquinho de inglês, você tem que ter uma escuta muito grande. Sempre vai ser assim. Você entende muito mais do que você fala. Mas muito grande mesmo. Tipo assim, você entende 10 vezes mais do que você fala. Sempre vai ser assim. Então, em vez de você dividir certinho, por exemplo, em vez de você passar no mês, sei lá, no seu mês de estudo, 10 horas estudando fala, treinando fala, praticando fala, você deve passar, pega essas 10 horas, em vez de treinar só fala, passa 9 horas treinando escuta e 1 hora apenas 1 horinha treinando fala. Você vai perceber que a sua fala, nessa 1 hora, vai ser muito melhor do que se você tivesse passado até 10 horas falando. Se você passar 10 horas falando, você vai evoluir? Vai. Só que vai ser muito menos do que se você passar
9 horas escutando inglês e 1 hora falando inglês. Por quê? Porque nessas 9 horas de escuta, você está aprendendo inglês, está aprendendo estruturas novas, aprendendo palavras, aprendendo a fonética, a pronúncia das palavras, está se acostumando com o inglês, tanto conscientemente quanto inconscientemente. Porque você aprende sem perceber também. Em 9 horas de escuta, você aprende um monte de coisa que você não percebeu que você aprendeu. Só vai ver na hora que você fala. Porque você absorveu sem perceber. Outras coisas conscientemente. Ou o seu professor fala pra você, ó, aqui tá acontecendo tal coisa, você percebe. Ou você mesmo investiga nesse tempo de input, nesse tempo de escuta, nesse tempo de leitura, tá? Então, a proporção no seu estudo, ela tem que ser igual a os fatos no inglês. A fala sempre vai ser menor do que a escuta, então treine proporcionalmente. Para sua fala aumentar, a sua escuta tem que aumentar também. E sempre, né, escute muito mais do que você fala. Faça essa proporção de 9 para 1 hora 9 horas de escuta para 1 hora de fala, ou então 8 horas de escuta para 2 horas de fala. Só que tem que ser muito maior. Não pode ser metade, tá bom? Queria falar isso sobre proporção dos estudos, proporção das habilidades. Acho que é isso que eu tinha para falar. Agora, como que você vai melhorar a escuta, né? Que eu falei o vídeo inteiro que você melhora a fala através da escuta. Eu vou indicar 2 vídeos para você. Você vai realizar 2 atividades, basicamente, para melhorar a escuta e a fala, para melhorar o seu input. Você vai escutar texto com áudio ou diálogo com áudio e tradução. Eu vou colocar o vídeo aqui no card, que eu tenho um vídeo só sobre como estudar com texto com áudio. E você também vai estudar com o Anki. O Anki, para quem não conhece, é um aplicativo que a gente usa, ou programa de computador, para aprender palavras novas e reforçar estruturas e palavras que você já sabe também. Adquirir vocabulário e adquirir estruturas também do inglês. Vou colocar no card agora também. Então, vai lá, assiste como o nome dos vídeos são. O vídeo do texto é assim: como estudar com textos com áudio. E o vídeo do Anki é como usar o Anki para aprender inglês. E é isso. Se você gostou do vídeo, então, não esquece de dar um like, se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau!